Shalom, meus irmãos. Nós vamos comentar a primeira paraxá, que é a paraxá Bereshit, que é o comecinho do livro do Gênesis, capítulo 1 ao início e vai até uma parte do capítulo 6. E ela vai começar dizendo: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayeta tohu vavohu ve'rosher al penei teon veruach Elohim merahefet al penei hamayim vaiomer Elohim ve'rior vairior. E disse o Eterno: haja luz, e houve luz. Como nós sabemos, a paraxá é muito grande e essa porção da Torá, especialmente, tem mais de 140 versículos e nós não vamos conseguir analisar todos os pontos, todas as questões que existem nessa paraxá, mas a gente vai dar uma pincelada em alguns assuntos que são muito interessantes e que vale muito a pena a gente tomar conhecimento. Um primeiro ponto que eu queria comentar dessa paraxá, quando ela diz: e disse Deus, seja luz, e foi tarde de manhã, nós entendemos que fez-se então o primeiro dia, no primeiro dia houve luz, mas ainda não existiam luzeiros, para separar o dia e a noite. Por quê? Porque lá no verso 14 ao 19, você vai ver que o Eterno, então, no quarto dia, ele vai criar luzeiros. Então, ele vai fazer sol, fazer lua, estrelas, do quarto dia para frente. E por que isso é muito relevante para a gente? Isso é muito relevante porque isso destrói completamente a ideia de que as coisas existem por causa dos astros. Então, quem adora os astros ênicos, quem é adorador do sol e da lua e de qualquer coisa relacionada a isso, está vivendo um grande equívoco. Por quê? Porque a existência da vida independe da existência do sol. Então, isso vai quebrar aí um paradigma de que nós temos o Sol como grandíssimo elemento da vida, sendo que, na verdade, ele é uma marcação de dia e noite que o Eterno fez. Mas a vida não se originou dele, a vida se originou do Eterno, Então, só no quarto dia, e depois do quarto dia, que o Eterno vai criar os luzeiros. Então, a criação, ela já estava ali acontecendo, Separação da terra seca, a expansão entre as águas de baixo e de cima. E lá no verso 7 do capítulo 1, muito interessante a gente fazer um comentário sobre o que se passa ali, que fala o seguinte: e separou entre as águas, e fez Elohim a expansão, e separou entre as águas de baixo da expansão, e entre as águas de cima da expansão. E foi assim. E chamou o Eterno a expansão céus. Por que eu estou comentando isso? Porque atualmente, talvez nem todo mundo tenha consciência disso, mas atualmente surgiu uma teoria de que a Terra não é um globo, mas que a Terra é um prato, uma coisa em formato de prato, e que existe uma cúpula invisível em cima desse prato. É absurdo, E por fora, e a cúpula é a atmosfera para essa teoria, E fora dessa cúpula da atmosfera, o que seria o universo, eles falam que é cheio de água. Por que é cheio de água? Porque aqui no Gênesis, você leu comigo que o Eterno fez a expansão e separou entre as águas de baixo e as águas de cima. E lá na água de baixo, ele separou a porção seca, a terra, e a água de cima. Então tem essa teoria dizendo que o universo é feito de água e que é uma grande conspiração das nações, e aí as nações concordam entre elas, escondidas, Você não vê a Rússia brigando mais com os Estados Unidos, todas elas concordando de uma forma incrível, espetacular, mirabulosa, e querendo esconder a verdade da humanidade. E a verdade é que o universo é cheinho de água e não tem vácuo, ele não é vácuo, é água.
e aí teríamos uma atmosfera dentro de uma cúpula. Por quê? Porque eles leram isso aqui e não souberam interpretar o que é a água de cima e a água de baixo. É muito claro para quem vive nesse planeta que do céu desce água, e é muita água. Então você tem água lá em cima, né? Essa água fica lá em cima em estado líquido? Não, ela não fica em estado líquido, ela fica em estado gasoso. Mas chega uma hora que ela condensa e aí ela se precipita. Então, assim, tem muita água lá em cima. Então, aqui a Torá está falando que o Eterno fez a expansão, né? E que nessa expansão, que é os céus, ele colocou as nuvens. Então, ele colocou água, tá? Ele não está falando que o universo é feito de água, como essas teorias conspiratórias aí, que dizem que eles querem esconder da humanidade, né? Elas dizem, mas é um fato engraçado, contudo, temos aí hoje milhares de pessoas acreditando nesse negócio, e eles dizem que estão se baseando na palavra. Então, é um comentário porque não devemos acreditar numa coisa que não se comprova e numa teoria de conspiração, tá? E numa coisa que a Torá não está falando que é assim. A Torá não está falando que é assim. Então, a Torá também não está explicando muitas coisas, né? Ela não tem esse objetivo de explicar o mundo, porque o mundo você vê pela janela da sua casa. Você pode contemplar este mundo e tomar todas as conclusões que você quiser da sua própria observação de que o mundo é mundo da forma como nós sabemos que ele é e não de uma forma conspiratória, tá bom? E aí um outro ponto que é muito interessante é o verso 20 aqui do capítulo 1, que ele vai falar o seguinte. Ele vai dizer: e disse o Eterno, produzam as águas, réptil de alma viva e ave que voe sobre a terra, sobre a face da expansão dos céus. E criou o Eterno os grandes peixes e toda alma viva que se arrasta, que as águas produziram segundo as suas espécies, e toda ave segundo a sua espécie. E viu o Eterno que era bom, e abençoou-os. Aí o Eterno os abençoa, dizendo, olha, se multipliquem, né? O crescer e multiplicai-vos. Agora, o que é interessante disso? Que então nós temos uma categoria de criaturas que foram criadas a partir da água. Então elas foram feitas do elemento água, né? Muito interessante isso. Por quê? Porque você vai ver aqui uma separação. Criaturas que advêm da água e criaturas que advêm da terra. E isso também vai quebrar lá uma teoria, né, científica de que todos os seres vivos advêm do mesmo ser vivo, que havia lá uma amebazinha, criou vida, e aí ela se multiplicou, e uma virou ave, a outra virou réptil, outra virou uma vaca, outro virou homem. Não. A Torá não está falando isso. A Torá está nos dando uma dica, né? Que quando o Eterno cria a vida no planeta, ele fez seres que são oriundos da água, que a água produziu vida, e que a terra também produziu vida. E a terra vai produzir vida lá no verso 24, onde ele diz, e disse o Eterno, produza a terra a alma viva, segundo a sua espécie, quadrúpede e réptil e animal da terra segundo a sua espécie. E foi assim. Então é bem interessante, às vezes a gente não percebe isso, mas tudo que cresce nessa terra, basicamente é ser vivo, né? As plantas são seres vivos. Tudo que nós comemos é um ser vivo, né? Tirando os minerais aí que vêm junto, ou então o sal que nós colocamos para temperar, tirando isso, tudo que nós consumimos é um ser vivo, inclusive os vegetais, né? E agora um ponto alto dessa parte do primeiro capítulo de Gênesis é o verso 26, que ele vai falar o seguinte: e disse o Eterno, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que domine sobre o peixe do mar, sobre a ave dos céus, e sobre o quadrúpede em toda a terra, e em todo réptil que se arrasta sobre a terra. Sabe o que é interessante disso aqui? É que há uma confusão muito grande, né, nessa passagem, quando nós lemos que o Eterno falou, façamos.
As pessoas que creem no politeísmo, que creem na trindade, por exemplo, esse tipo de paganismo, elas vão dizer que está vendo, olha lá, os deuses estavam criando o homem segundo, façamos o homem à nossa imagem, no plural. Mas aqui existe o emprego do plural majestático, que é quando uma majestade se pronuncia. Então, quando um rei se pronuncia, faz um pronunciamento, quando uma majestade fala, quando ela fala dela, usa o plural majestático, ela fala no plural, então ela fala façamos. Por quê? Porque não é um ser comum, porque ele é uma majestade, ele é o rei do universo, está falando, tá bom? Então, quando o Eterno fala façamos o homem a nossa imagem, ele está falando dele. Ele não está falando a nossa num coletivo, ele não está falando assim, somos vários deuses, tá bom? Isso também não faria nenhum sentido nas escrituras de um judeu, tá? Que não crê no politeísmo e que tem como primeiro mandamento o Shema. Então, o Eterno, ele vai falar, façamos por causa do plural majestático, e aí a gente vai ter, então, os atributos do Eterno sendo colocados neste homem. Então, ele faz o homem segundo a sua imagem e sua semelhança. Por que imagem? Porque nós temos essa forma humana, né? Cabeça, braços, pernas. Então, isso é ser imagem do Eterno. E semelhança é quando você tem o quê? Atributos de personalidade. Então, o Eterno, como ele é dotado de sentimentos, né? Um ser que tem uma forma de raciocínio, uma personalidade, nós também somos dotados de uma personalidade e de atributos que são herança dessa criação do Eterno. Então, o homem ele é um ser cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de preocupação, tá? Nós temos, então, um altruísmo que existe dentro de nós. Por quê? Porque somos a semelhança do Eterno. E até costumo usar um exemplo dizendo o seguinte: a formiga, ela sempre vai fazer um formigueiro, tá? Ao passo que o João de Barro vai sempre fazer aquela casinha do João de Barro, nunca vai fazer uma coisa diferente. O homem não. O homem que é semelhança do Eterno e também possui os seus atributos, ele sendo semelhante ao Eterno, ele vai fazer algo criativo, ele é criador. Assim como o Eterno criou muitas coisas, nós criamos televisores, smartphones, automóvel, foguete que vai lá para o espaço, né? Eu não sei como, segundo aquela teoria, não sei como ele passa a barreira, porque segundo a teoria é cheio de água, né? Deve bater na água lá. Aí eles falam que foguete não existe, satélite também é mentira, né? Mas tudo bem. Então a gente vê que o homem é um ser criativo, por quê? Porque ele é a imagem e semelhança do Eterno. Nenhum ser sobre a terra, nenhum animal sobre a terra vai inventar coisas porque não tem essa personalidade, esse atributo, essa qualidade que nós temos de sermos semelhantes ao Eterno, tá? Agora, pulando lá para o capítulo 2, a gente vai falar um pouquinho, capítulo 2, verso 2, sobre o Shabat. E terminou o Eterno no dia 7º a obra que fez, e cessou no dia 7º toda a obra que fez. E abençoou o Eterno ao dia 7º e santificou, porque nele cessou toda a sua obra que criou o Eterno para fazer. Isso é muito interessante, né? Porque muita gente fala, né, que o Shabat, que o dia do sábado, é uma tradição judaica. Só que quando o Eterno abençoou o 7º dia, quando o Eterno santificou o 7º dia, não existia judeu, não existia Abraão, não tinha hebreu, não tinha judeu, não existia Israel. Então a gente vê que essa bênção, que essa consagração, que essa santificação do 7º dia, ela não é para o judeu, ela é para a humanidade. Então o Eterno faz isso desde o começo. O Eterno não foi lá no Monte Sinai e falou, agora, a partir de agora, vocês vão guardar o sábado. Ele não fez isso. Então isso já foi determinado desde o princípio, em Bereshit, no início de todas as coisas, o Eterno fez, cessou de criar
e ele mesmo santificou o Shabat e descansou no Shabat, sendo que ele é o eterno, ele não precisa descansar porque ele não se cansa, tá? Mas é porque ele abençoou assim, santificou assim, e é uma atitude de extrema arrogância do homem que diz que o Shabat não deve ser cumprido. É uma aberta transgressão e desobediência. A gente não pode deixar passar essa paraxá sem mencionar isso, porque aqui é o início de tudo, e o Shabat vem desde o início, desde a primeira semana na linha do tempo que o Eterno criou. Verso 7, muito interessante, que ele vai falar assim, capítulo 2, verso 7. E formou o Eterno, Elohim, ao homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o alento da vida, e foi o homem alma viva. Então é engraçado, né, que a gente fica com uma impressão errada às vezes, e algumas escolas também ensinam errado, elas vão falar assim, que depois da queda do homem, o homem entrou nesse estado de carne. E não foi assim, né? O homem sempre foi a junção dos elementos do pó mais espírito. Então o homem sempre foi de carne. Agora, a diferença, né? E aí, para quebrar essa falsa percepção de que antes o homem não era de carne e que agora ele é de carne porque ele caiu, não foi nada disso. A diferença é que isso gerou um estado perecível, tá? O homem sempre foi feito de carne, mas o homem não era perecível como ele é perecível agora. E olhando para essa paraxá, você vai ver um detalhe muito interessante. Adão viveu 930 anos. Houveram homens que viveram 960 anos, e você tinha homens aí vivendo 800 anos, tranquilamente. Tá? Então, o que acontece? Que os homens viviam muito tempo. Que esse estado perecível, ele também é um reflexo do pecado. Ele também é um reflexo de muitas coisas que essa paraxá vai revelar. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso lá na frente, tá? Então, nós temos que entender aqui uma relação de vida e morte, de expectativa de vida, e que isso tudo está interligado, tudo isso tem um link. Ó. No verso 9, vai falar o seguinte: e fez brotar o eterno Elohim da terra, toda árvore cobiçável à vista e boa para comer, e a árvore da vida estava dentro do jardim, e a árvore do saber do bem e do mal. Então, quando o Eterno cria o homem, ele o coloca no jardim, no Éden. Dentro desse jardim, as escrituras vão revelar que o Eterno encontrava o homem na viração do dia e alimentava o homem. E que ali naquele jardim havia toda árvore cobiçável à vista e boa para comer. Então todas elas eram boas para comer. E ali tinha uma árvore que era a árvore da vida. E o Eterno ia lá e alimentava o homem. Então o homem comia uma fruta, né, que lhe garantia, lhe conferia vida. E era uma vida eterna. Enquanto ele tivesse aquela fonte, ele iria viver, não ia morrer jamais. Tá? E aí também ali tinha a árvore do saber, do bem e do mal, que eles chamam de árvore da ciência, né? Então era a árvore que conferia um conhecimento para o homem que o Eterno não queria que o homem tivesse. Por quê? Não é questão de ter conhecimento e entendimento. Isso o Eterno queria, e a gente vai perceber que quando Adão é colocado diante da criação para dar nome a todas as coisas, o Eterno queria lhe conferir realmente a ciência desse mundo, o conhecimento deste mundo, mas não o conhecimento do bem e do mal. Então não era ciência nesse sentido de saber as coisas, era uma árvore que lhe dava malícia. Então o homem não foi feito para ser malicioso, tá bom? Vamos lá. Torá também, ela é chamada de árvore da vida, né? Então quando você olha lá para o jardim, você tem a árvore da vida lá no meio do jardim, que o homem comia dessa árvore, lá na frente você vai ter a Torá sendo chamada de árvore da vida.
E aí Yeshua vem e nos diz assim, cuidem ter nas Escrituras a vida eterna. Né? Então, hoje, a Torá, ela é o alimento que produz essa vida em nós. Então, a Torá vai falar o seguinte, olha, honra teu pai e tua mãe, faça isso, 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 e se prolongarão os teus dias na terra. É muito interessante que a Torá, então, ela traz essa substância de vida, né? É claro que a gente ainda vai passar, né, pela morte, porque não estamos num estado perecível, né? Então, temporariamente, você vive num estado perecível, até que você passe através de Yeshua para o estado não perecível, né? E você vai ali, então, encontrar a condição de vida. Agora, muito interessante que Yeshua também fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Eterno. Né? Então, você tem toda uma relação de crer na palavra, de crer na Torá e prolongar a sua vida, de mudar a sua expectativa de vida. Então, a Torá, ela vai produzir vida em você. Né? E aí, Yeshua vem e fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Tá? A árvore do conhecimento do bem e do mal, né, que estava lá, o Eterno tinha deixado, então, uma ordem, ordenado para não comer dessa árvore, porque caso o homem comesse, ele certamente morreria. Agora, é muito comum o pensamento de que a decadência do homem veio por causa da desobediência, tá? Veio também por causa da desobediência, mas a gente tem um elemento dentro dessa decadência, porque para que o homem comesse aquele fruto, né, para que a mulher confiasse no que a serpente lhe falou, olha, você não vai morrer, isso está escrito nessa paraxá, né, falou, você vai ser como o Eterno, seus olhos vão se abrir, e aí você vai enxergar coisas que você não enxerga hoje, tá? Para ela acreditar, então, como o Eterno já tinha falado, certamente morrerás, para ela acreditar na serpente que ela não ia morrer, ela teve que deixar de acreditar na palavra do Eterno. Então essa foi a grande decadência do homem. Ele deixou de acreditar na palavra do Eterno. E a palavra do Eterno, ela é a árvore da vida, a Torá é a árvore da vida. Então ali ele foi desligado da árvore da vida. Por quê? Porque ele parou de crer na palavra do Eterno. Tá? Um ponto muito interessante também aqui é que naquele momento, né, o Eterno aparecia para o homem. Então o Eterno pegava o homem e tinha uma relação assim, né, face a face. Ele dava comida para o homem, né? O homem ouviu a voz do Eterno chegando no jardim e se escondeu, porque ali havia então fatores da manifestação do Eterno que nós não podemos compreender, mas nós temos que entender o seguinte, que a forma como o Eterno aparecia para o homem, né, e a forma como o Eterno apareceu para Moshe, por exemplo, quando ele se despiu da sua glória, né, e Moshe pôde olhar para o Eterno e ver as costas do Eterno, né, isso vai nos dizer que Yeshua é o Eterno. Sabe por quê? Porque Yeshua existe desde o princípio. Então, como a palavra fala que Yeshua é desde o princípio, que ele criou tudo, né, e não existem duas pessoas sendo o Criador de todas as coisas, né? Então você também vai entender que este único Criador, que é Adonai Echad, né? Que esse que é o Yud Rei Vav Rei, ele é o Eterno, e este Eterno aparecia no Éden para Adão, alimentava Adão, dava comida para Adão, tá? E que também apareceu para Moshe, e que quando vem como servo sofredor em Israel, ele fala, eu vou ter uma água para vocês, né? E aquele que beber desta água que eu tenho para dar, jamais sentirá sede. Então este mesmo que desde o princípio alimentou Adão, para que Adão pudesse ter vida e não estar no estado perecível, ele também vem, né, e se manifesta como homem, e aí vem um mistério que os apóstolos, né, eles explicam que este Mashiach,
Ele não é uma criatura, ele existe desde sempre, porque ele não é criatura, ele não é anjo, ele não é nada disso. Ele é o próprio eterno e não existem dois eternos. O eterno é um só, não é dois, não é três. E essa paraxá é engraçado, que se você analisar ela muito bem, você vai perceber isso. Lá no capítulo 3, então, essa é uma paraxá que vai até o capítulo 6, ele vai falar o seguinte, falando aqui um pouquinho da decadência do homem, né? Capítulo 3, verso 14, nós vamos ver, verso 14, uma conversa aqui muito interessante, né? Quando o homem cai, quando a mulher cai, quando eles entram nesse estado de decadência, né? O Eterno começa a castigar todo mundo que estava envolvido nesse evento. Então ele fala assim, disse o Eterno à serpente, porquanto fizeste isto, maldita és tu, mais que todo quadrúpede e mais que todo animal do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da sua vida. Engraçado, você conhece alguma cobra, alguma serpente que come pó? Eu não conheço. Então, aqui nós temos um sentido espiritual, uma alusão espiritual, né? Por quê? Porque o homem, desde o princípio, é feito do pó da terra. E agora a serpente está amaldiçoada e ela vai viver todos os dias da vida dela, comerás todos os dias da tua vida. O quê? O pó da terra. Então aqui é uma alusão espiritual dessa condição de decadência aonde os demônios, eles habitam na vida do ser humano. Tá? Então os demônios, todos os dias da vida deles, eles dependem dessa decadência, desse ciclo de morte. Então a pessoa vive desligada do Eterno, vive no pecado e, consequentemente, né, este ser criado pelo Eterno, que está debaixo de uma grande maldição, né, ele vai consumir o homem, o pó da terra, do qual nós somos feitos. Ele vai fazer isso por todos os dias da sua vida, e por isso que nós sabemos que há uma condição espiritual que está aqui nas entrelinhas sendo descrita dentro dessa maldição, né? E aí em seguida você vai ter a primeira profecia messiânica. Verso 15 vai falar assim, e inimizade porém entre ti e a mulher, e entre a tua semente e entre a sua semente, ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui nós temos a primeira profecia messiânica do Eterno falando, olha, na semente da mulher vai surgir aquele que vai te ferir na cabeça. Você vai lhe ferir o calcanhar, mas ele vai te ferir a cabeça. Então aqui o Eterno, desde o princípio de todos os problemas, né, onde as enrascadas aí do Adão e da Eva, desde o princípio o Eterno trouxe uma solução para o homem, fazendo uma promessa de que viria alguém que iria destruir as obras de Satã. Tá? Então, a gente vai ver também aqui nesse capítulo 3, que o homem foi banido do jardim. Por que ele foi banido do jardim? Porque ele perdeu a inocência. Porque aquele conhecimento do bem e do mal, né, ele conferia uma malícia. Então, um ser malicioso também é um ser conspirador. E o homem não era conspirador, o homem não era malicioso, o homem não via o mal, então ele não tinha inveja, ele não tinha ódio, ele não tinha ciúmes. Essa era a condição desde o princípio, né, do homem, daquele homem que o Eterno olhou para ele e viu o Eterno que era muito bom. Então lá no verso 22 vai falar que, e disse o Eterno, eis que o homem se tem tornado como um de nós, plural majestático, tá? Nós, porque ele não está falando ali para ninguém, não tinha deuses ali com ele, né? Para saber o bem e o mal. E agora que ele estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma, e viva para sempre. E enviou o Eterno Elohim do jardim do Éden para cultivar a terra,
de onde havia sido tomado, e expulsou o homem e colocou ao oriente do jardim do Éden os querubins e a lâmina chamejante da espada que se envolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então agora o homem, por ter ganho malícia, por passar a ser um ser conspirador, com pensamentos e sentimentos e entendimentos que não são bons, são as más inclinações. Então, por isso, o Eterno agora vai banir o homem do Éden, para que ele não tenha mais acesso à árvore da vida. E agora vai se cumprir aquela palavra que diz que o homem iria morrer, decorrente da sua má escolha e decorrente do seu contato com essa fruta que lhe confere conhecimento do que é bom e do que é ruim. Quem que errou nessa história toda, né? Foi Adão ou foi Eva? Engraçado que o homem ele empurra para a mulher, né? Ele fala que, olha, eu só comi porque a mulher me deu a fruta. Mas o Eterno, ele culpa todo mundo. Todos os dois foram castigados, né? Adão foi complacente com o erro da Eva? Muito provavelmente pode ter existido uma situação um pouco mais complexa ali entre eles, né? Quem sabe Adão tenha sentido medo de perder a Eva, e aí quis se sujeitar àquela mesma condição, porque amava muito Eva e falou, estamos juntos, né? Pode ser, não sabemos, mas o que nós sabemos é que todo mundo envolvido ali foi castigado pelo Eterno, né? Capítulo 4, a gente vai ver agora um pouquinho dessa questão do homem conspirador, que tem malícia, que tem sentimentos ruins. Então, a gente vai ver ali no verso 1 do capítulo 4, aquela relação de Caim e Abel. Isso aqui vale a pena a gente ler um pouquinho, fala assim, e o homem conheceu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, adquiri um homem com auxílio do Eterno, e tornou a dar à luz seu irmão Abel. E foi Abel pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E foi no fim de dias, e trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Eterno. Olha que engraçado, né? Então, você tinha o fim de dias, você tinha a contagem de tempo, ciclos de ano, tá? E num determinado tempo, era o tempo em que inicia ou termina um ciclo. E aí, o que Abel faz? Traz uma oferta para o Eterno. Isso é Torá. Isso é Torá, então a Torá é desde o começo. Quando a gente também pega um final, começo de ciclo e fala agora é o momento de iniciar as colheitas, né? Então a gente vai pegar as primícias e levar todas as primícias para o Eterno. Então aqui a gente está vendo que Adão, Eva, Caim, Abel conheciam os tempos de festa do Eterno. Eles conheciam a Torá do Eterno, tá? Eles não tinham a Torá aqui, escrita no rolo de livro, aqui como a gente.